Está começando o nosso sábado, depois de uma semana de UEFA Champions League, Europa League, Conference League. Temos agora a decisão da fase de grupos da Champions. Tivemos também a decisão nas outras competições da UEFA. Uma sexta-feira que foi até bastante agitada. E agora um sábado onde, obviamente, todo mundo cria expectativa, né? Você vai ter plenos poderes aqui de definir qual jogo você quer fazer. Afinal de contas, o cardápio, né, o leque de sábado é muito grande. Porém, como diz o tio Ben, o tio do Peter Parker, o Miranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, vamos tentar encontrar aqui as melhores oportunidades e fugir das maiores pegadinhas. E pode ter certeza que o que não falta no sábado, quase todo sábado é assim, é pegadinha. Vamos começar falando lá na Alemanha de Borussia Dortmund e Augsburg. O Borussia Dortmund passou na primeira colocação da Champions e vai teoricamente evitar um confronto direto com algum super time nas oitavas de final, a não ser que ele pegue a Inter de Milão, né? Que já é ali talvez o mais temido segundo colocado, junto com o PSG, né? Mas ele não pode pegar o PSG porque estava no mesmo grupo. Depois de Augsburg e Dortmund, vamos para a Inglaterra falar sobre Manchester City, Crystal Palace e Chelsea e Sheffield United. Parece que o Sheffield está querendo voltar aos trilhos, tá? Depois a gente vai para a Itália falar sobre Napoli e Cagliari. E esse jogo aqui, ele pode marcar de vez se o Napoli vai ter ainda alguma chance de disputar, de proteger o seu título, o atual campeão, né? Ou se vai ficar de fato para Inter de Milão e Juventus. Depois a gente volta lá em cima para a Alemanha, vamos falar sobre Leipzig e Hoffenheim, um jogo onde tem um favorito claro para o mercado, mas obviamente também tem uma condição muito grande aqui do favorito se complicar, afinal de contas o Hoffenheim é um time tinhoso. E a gente vai encerrar lá no Valência com o Barcelona. O Barcelona que tinha passado um problemão, vamos dizer assim, contra o Girona, dentro de casa, e foi para a Bélgica para tentar, vamos dizer assim, limpar o filme, né? Um filme queimado contra o Girona. O Girona ampliou a distância para o Barcelona. Enfim, está cada vez mais próximo ali de continuar disputando o título. Não vou dizer com a mão na taça que eu vou acabar zicando o Girona, mas empurrou cada vez mais o Barcelona para longe disso, né? E o Barcelona tinha a oportunidade contra o Antuérpia de tentar limpar o seu filme. Porém, o que aconteceu foi que o Antuérpia venceu o Barcelona por 3-2. E agora o Barcelona, mais cobrado ainda, provavelmente com a mídia batendo ainda mais no chave, vai enfrentar um Valência que até o momento, como mandante na La Liga, em 7 jogos tomou apenas 3 gols. Junto com o Real Madrid e Betis, foi a equipe que menos sofreu dentro de casa. Então, não vai ser tarefa fácil para o Barcelona. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 16 de dezembro. Começamos às 11h30 da manhã no jogo alemão entre Borussia Dortmund e Augsburg. O Dortmund chega um pouco motivado por conta dessa classificação na primeira colocação da Champions, como eu comentei com vocês. Porém, nos últimos jogos, o Dortmund não vem conseguindo vencer. Empatou com o Leverkusen fora de casa num jogo onde ele até saiu na frente. A gente pode até dar os méritos, porque não é toda equipe essa temporada que consegue marcar gol no Leverkusen. Mas o segundo tempo foi um massacre da equipe do Xabi Alonso. E o Borussia Dortmund passou muito perto de não só tomar o segundo gol, mas de tomar mais, né? Depois foi eliminado da DFB Pokal pelo Stuttgart, onde de novo o Senhor Gracie fez o Dortmund de vítima. Teve uma derrota em casa para o RB Leipzig no campeonato alemão, e essa foi uma derrota dolorida porque a equipe estava com um homem a menos. Já era esperado um jogo difícil, mas a equipe ficou com um homem a menos e depois empatou com o PSG. E nesse jogo aqui, flertou com o perigo, né? Flertou mesmo. No início do planejamento eu cheguei a comentar sobre essa exposição desnecessária, foi uma trocação desnecessária do Dortmund, porque o Dortmund, ele se mantinha na primeira colocação em caso de empate. Só que os dois times iam para cima igual um louco, desnecessariamente. Tá? Então eu achei um Dortmund um pouco desorganizado na parte defensiva. E nos últimos jogos, ele sofreu 1, 3, 6, 7 gols nas últimas 4 partidas. Então a gente tem aqui uma equipe que realmente tem tido dificuldade defensiva. E se a gente ampliar um pouquinho, mais um gol aqui do Milan, mais 2 gols do Borussia Mönchengladbach, mais 2 do Stuttgart, não tomou contra o Newcastle, tomou 4 do Bayern de Munique e não tomou contra o Hoffenheim na DFB Pokal. Quando a gente fala do Augsburg, o Augsburg é uma equipe que, como mandante, tem apenas
uma derrota. Não é uma equipe tão sólida defensivamente, tem sofrido quase uma média de 2 gols por jogo, mas ofensivamente tem marcado mais gols do que sofrido. Como visitante, o Dortmund tem apenas 2 vitórias. E já que a gente está falando dessa questão de dentro e fora de casa, vamos utilizar o nosso PDF de apoio. Perceba que, nos critérios de falhar em marcar e ficar sem sofrer gol, Augsburg e Dortmund têm os mesmos números. As duas equipes marcaram em todos os jogos, dentro e fora respectivamente, e as duas equipes sofreram em todos os jogos, dentro e fora de casa respectivamente. Então nós temos um índice de ambas marcam aqui já beirando 100%, e é por isso que o mercado já vem com uma expectativa muito alta, e é por isso que a cotação está esmagada. O Dortmund ele tem um pouquinho mais de iniciativa. Ele saiu na frente em quase 70% dos jogos fora de casa. Porém, o Augsburg marcou mais gols, né? Como o Augsburg fez um jogo a mais, a média de gols do Dortmund é um pouquinho maior. Mas é tudo muito parecido, tá? O primeiro tempo é muito parecido, número de vitórias. O Dortmund tem até o número de derrotas um pouquinho mais avançado, mas o Augsburg é que toma mais gols. No segundo tempo, o Dortmund tem um número de vitórias maior, porém o número de gols marcados pelas duas equipes é muito parecido. Então é um jogo que tem um favoritismo claro, porque obviamente nós temos uma camisa mais pesada que puxa a cotação por conta do mercado, mas não necessariamente a gente tem uma discrepância tão grande. Tá? Nos últimos jogos entre eles, das últimas vezes que o Dortmund visitou o Augsburg, nós tivemos 2 situações dessas nos últimos anos. O Dortmund venceu por 3-0 e tivemos um empate em 1-1. Nos outros jogos, 4-3, 2-1 e 3-1. Então uma alta incidência do ambas marcam. O over 1,5, 2,5, 3,5 também aparece com alguma frequência. Tá? Se você é um trader por aqui, o Dortmund não costuma fazer um bom primeiro tempo. Então a expectativa que a gente tem que criar por aqui é uma expectativa de deixar o Dortmund nos surpreender e não vir já completamente enviesado para trabalhar a favor do Dortmund no primeiro tempo. Até porque o Augsburg não é uma equipe boba, ok? Então, para você que é um trader assim como eu, não te aconselho fazer nada pré-live, nenhuma posição. Até porque o Dortmund vem concedendo com muita frequência. Se você é um punter por aqui, não vou te indicar nada a favor do Dortmund, nem com empate anula, nem na dupla chance, nada. Porque por mais que o Dortmund venha de uma classificação na Champions, ele não vence alguns jogos, tem sofrido gol em quase todas as partidas, provavelmente nos últimos 8 jogos dos 10 que ele fez, ele sofreu gol. Então não é uma equipe tão confiável. Se é uma equipe que tem uma incidência maior de tomar gol, é mais difícil de você, obviamente, acabar vencendo o jogo. E vai enfrentar do outro lado uma equipe que sofre, mas que também marca. Então eu prefiro direcionar a nossa análise para o mercado de gols. Dá para pensar no mercado de over HT, raramente eu falo por aqui, mas olha só, o over HT saiu em 8 dos últimos 10 jogos do Dortmund e o over HT saiu em 7 das últimas 10 partidas do Augsburg. Dá pra gente pensar no over 2,5, porém não com essa cotação aqui. Uma cotação de 1,44 para over 2,5 é uma cotação horrorosa. Então o que a gente tem que torcer? Para que o jogo ele fique ali mais truncado, mais manhoso, e que a cotação ela vai valorizando para a gente poder trabalhar esse mercado de gols. Ou, se você pretende trabalhar o HT e o FT em gols, que saia um gol no primeiro tempo, mas que o jogo dê uma esfriada e no segundo tempo ele volte a abrir com uma cotação, obviamente, um pouco melhor, tá? Para mim, over 2,5 ambas marcam é um bom caminho. Agora, se ao vivo você encontra um jogo truncado, muito ruim, o Dortmund às vezes na frente do placar não buscando contra-ataque, ou o Augsburg na frente do placar muito recuado, aí vale a pena você não fazer nada, ficar de fora. O que está muito claro para mim aqui é que o Dortmund tem plena condição de sofrer. Então, se você vem com o intuito de trabalhar a favor do Dortmund, já leva isso em consideração. Ao meio-dia, a gente tem o Manchester City enfrentando o Crystal Palace. Eu postei um vídeo no Instagram hoje, tô gravando esse vídeo na quinta-feira, comentando sobre o como eu não quero ter certeza de nada. Eu sempre quero ter dúvida. Eu sei que o City é extremamente favorito contra o Crystal Palace e muito provavelmente o City vai sair vencedor desse jogo. O que eu quero saber? Quais são as valências do adversário e como essas valências podem prejudicar o favorito? Que o City provavelmente vai vencer esse jogo, a gente já sabe. Então, vamos evitar ficar nessa ladainha, nessa perda de tempo. Vamos entender aonde o City é muito bom e aonde o Crystal Palace pode buscar uma complicação aqui para o City, tá bom? Primeiro, obviamente, classificação. O City precisa muito dessa vitória para não ficar tão distante assim de Liverpool e Arsenal e agora, do Aston Villa, que o passou. O City tem na terça-feira, dia 19, um confronto já no Mundial de Clubes contra Leão ou Ural Reds, mas eu tenho plena certeza de que o foco do City nesse momento é a Premier League. Então provavelmente o City vem com o que tem de melhor por aqui. E o Crystal Palace fora de casa vem numa excelente campanha. 3 derrotas em 8 jogos. Uma equipe que sofreu poucos gols, Então não é uma equipe tão vazada. Vamos entender agora o comportamento do City. Sai na frente em quase 90% dos jogos. Ótimo. O Crystal Palace sai na frente em 50%.
Perigoso, perigoso, tá? O Crystal Palace falou em marcar em apenas 13% dos jogos fora. Perigoso. É uma equipe que pode marcar no City, né? O City falhou em marcar em nenhum jogo. Marcou em todas as partidas, isso é excelente. Tem vencido a maioria dos seus jogos, mais de 70% em casa. Mas é uma equipe que tem uma média de 1 gol sofrido por jogo. Então a gente vai conectar essa informação com o fato do Crystal Palace falhar pouco e sair na frente com alguma frequência. O primeiro tempo do City é de almanaque, muito bom, é tudo que a gente precisa. 13 gols marcados em 7 jogos, nenhuma derrota, 2 gols sofridos apenas, tá? O primeiro tempo do Palace não é tão bom. Poucas vitórias, quase 40% de derrota e mais gols sofridos do que marcados. É isso aqui que a gente precisa. Eu vou parar por aqui se você é um trader. Porque para trabalhar cotações de 1,17, 1,20, 1,25, você precisa de estabilidade, estabilização de mercado. E isso você só vai encontrar no primeiro tempo, na maioria das vezes, tá? Então é aqui que a gente vai focar. Se o Crystal Palace ficar muito mais acanhado, sem conseguir contra-atacar, se o City conseguir fazer uma boa marcação-pressão recuperando a segunda bola, iremos trabalhar a favor do City no trade aqui no primeiro tempo. Tá? Se você não entendeu nada do que eu falei, você vai fazer o meu curso que está aqui embaixo, completamente gratuito, que vai te levar do nível iniciante até o avançado. E vai também aproveitar um bônus de R$200 aqui da minha parceira Betfair, que agora é um bônus reformulado para exchange. Antes era aquele bônus com rollover, que você tinha que apostar em casa de aposta, porque a Betfair também tem a parte de casa de aposta dela, né? Mas eu só utilizo o exchange. Agora o bônus é todo direcionado para quem trabalha no exchange, na bolsa esportiva. E é um bônus que durante as primeiras 5 semanas do seu registro vai te reembolsar até R$40 se você terminar a semana em negativo. Então se você fizer o cadastro, por exemplo, sexta-feira, nesse vídeo à noite, ou sábado, essa semana vai contar até a meia-noite de domingo. Se você terminou negativo, a Betfair vai te reembolsar na primeira semana, né? No máximo R$40, né? Na segunda semana, você começou de segunda até domingo, terminou negativo de novo, você vai ter até R$40 de reembolso. E assim, durante as primeiras 5 semanas do seu registro. Beleza? É uma forma de te ajudar nesse aprendizado, ok? Você não vai precisar cumprir rollover nenhum. Você clica aqui embaixo nesse link, vai aproveitar um bônus de reembolso de até R$200. Tá? E ali tem um regulamento, mas é bem simples, ok? Se você é um punter, o que você pode olhar por aqui? Até aqui a gente já tem uma resposta. Vitória no City no primeiro tempo, dependendo da cotação pode ser interessante, tá? O Crystal Palace tem tido um pouco de dificuldade no primeiro tempo, então o City tem que estar mordendo muito, vale a pena você assistir um pouco do primeiro tempo antes de fazer essa entrada e tomar cuidado com a segunda etapa, porque na segunda etapa o City tem tomado mais gols, o City passa a ter mais de 40% de derrota e o Crystal Palace passa a ser mais agressivo. Então, no segundo tempo, a gente pode ter um pouco mais de dificuldade do City por aqui. O City é uma equipe que tem marcado bastante gol de cabeça, então caso precise do gol, obviamente pode utilizar esse fundamento. Outra característica interessante é que o City marcou 35% dos seus gols nos primeiros 30 minutos. Isso é interessante para você que trabalha back favorito no primeiro tempo. E tem tomado poucos gols relativamente nesse tempo. O Crystal Palace também não marca tantos gols até os 20. Mais um critério interessante para você por aqui. Para quem gosta de gols tardios, se o City estiver na frente, o Crystal Palace expondo, o City marca 20% dos seus gols a partir dos 80, mas o City sofre, olha que curioso, 71% dos seus gols a partir dos 60. Então se você trabalha vovô, essas metodologias que tem que estar a favor do favorito que já está vencendo, muita cautela, porque o City aumenta o número de gols sofridos no final e o Crystal Palace costuma marcar nesses momentos também, tá? Então, cautela redobrada por aqui. Além disso, se você é um punter, você pode pensar num handicap asiático aqui do City, uma vitória por mais do que 2 gols de diferença? Vamos ver. Primeiro, nos últimos jogos entre eles, o City venceu 2-0, 2-0, 4-2, 1-0 e tivemos um 0-0. Então, em todos os jogos que o City venceu, em 3 deles tivemos uma vitória por 2 gols de diferença. Nada mais do que isso. Então, o máximo que eu te aconselho a olhar é um handicap menos 1,25. Significa que o City tem que vencer por 2 gols de diferença. Se ele vencer por 1 gol, você tem metade da aposta perdida. Porém, como a gente viu aqui, o Crystal Palace não é uma equipe que tem tomado tanto gol fora de casa. Tomou apenas 11 em 8 jogos. Isso aqui dá uma média de 1,38 gols sofridos por jogo. Não é muito gol, tá? Então toma um pouco de cuidado na hora de puxar essa corda de handicap asiático. Talvez não seja tão bom assim, ok? Em relação ao mercado de gols, eu prefiro ficar de fora. Meu foco vai ser realmente trabalhar o primeiro tempo a favor do City, se ele me der a oportunidade para isso. Muito provável que o City vença, tá? Mas a gente já conseguiu encontrar aqui alguns problemas do City, principalmente no segundo tempo, que podem favorecer as características do Crystal Palace. Em mais um jogo da Premier League, também ao meio-dia, nós vamos focar em Chelsea e Sheffield United. E aqui a gente vai ignorar a estatística, tá? Esse é um jogo que a gente vai ignorar as estatísticas. Por quê? O Chelsea não faz
um bom, vamos dizer assim, um bom início de ano. O Sheffield United, então, nem se fala. O primeiro tempo do Chelsea não é bom, o do Sheffield consegue ser pior ainda, e o segundo tempo do Chelsea também não é tão bom. Então, aonde que eu vejo oportunidade para esse jogo? No live. No live. O Chelsea vai ter que surpreender a gente aqui ao vivo. Principalmente para você que é um trader. Talvez não seja um bom jogo para você que é um punter. Porque eu não tô vendo. Eu até vejo, pela deficiência do Sheffield, o Chelsea fazendo ali mais do que 2 gols de diferença. Mas é um time que não passa ainda tanta confiança para isso, tá? Se você olhar aqui a tabela de classificação, o Chelsea não está tão bem colocado. O Chelsea tomou a mesma quantidade de gols que marcou. É um time hoje comum. Mas, nos últimos jogos, o Chelsea vem demonstrando alguma coisa diferente. Um 4-4 contra o City, um 3-2 contra o Brighton, um 2-2 contra o Arsenal. Então vem demonstrando alguma coisa. Essa derrota para o Brentford, a gente tem que entender que hoje o Brentford é um time muito chato. Só que o Sheffield United é o lanterna. E fora de casa, foi uma equipe que não venceu ainda na Premier League. Então isso conta muito para essa cotação do Chelsea, tá 1,22. Porém, eu não acho que seja um bom jogo para você que é um punter. Acho que é um jogo muito arriscado. Para você que é um trader, e é por isso que eu tô fazendo questão de comentar isso aqui, vale a pena ficar de olho no ao vivo se o Chelsea vai dar pra gente aquele padrão de superioridade que a gente quer. Principalmente na primeira etapa, onde a gente vai contar com toda a confiança do mercado para trabalhar essa estabilidade, tá bom? Não vou falar mais nada sobre esse jogo. Meu foco aqui é esse, que o Chelsea nos surpreenda para que a gente consiga trabalhar a favor dele na primeira etapa. Qualquer coisa diferente, um Chelsea tomando apavoro, um Sheffield contra-atacando o tempo todo, não vou me posicionar por aqui, tá? Muito provável que pela deficiência do Sheffield, o Chelsea ganhe esse jogo. Mas, para eu me posicionar, eu vou precisar que o Chelsea me surpreenda, que faça diferente do que ele vem fazendo nos últimos jogos, tá? 2 horas da tarde, agora na Série A italiana, nós temos o Napoli enfrentando o Cagliari com uma cotação esmagada de favorito. Porém, assim como no jogo do Chelsea, é um jogo pra gente ficar de olho no ao vivo. Porque dentro de casa, nessa temporada, o Napoli tem apenas 2 vitórias em 7 jogos. Uma equipe que tomou mais gols do que marcou, que teve mais derrotas que vitória, e uma equipe que não passa tanta confiança. Tudo bem, parece que agora começou a se encontrar. No jogo da Champions agora venceu a equipe do Braga, conseguiu se classificar na segunda colocação. Provavelmente vai pegar alguma pedreira, né? Provavelmente vai pegar uma pedreira. Tirando o Real Madrid, o Napoli pode pegar, se eu não me engano, todo mundo, né? Porque o outro italiano que se classificou foi a Inter, mas a Inter se classificou na segunda colocação. E o Milan foi para a Europa League. Então o Napoli pode pegar o Bayern, o Napoli pode pegar o Dortmund, o Napoli pode pegar o City. A situação do Napoli é complicadinha, tá? Não é fácil, não. E no campeonato italiano, vai enfrentar um Cagliari que está numa dificuldade tremenda, que nesse momento, junto com Frosinone, Salernitana e Lecce, foram as únicas equipes que não conseguiram vencer fora dos seus domínios. Utilizando o PDF de apoio, nós temos um Napoli que tem sofrido gol com muita frequência. E olha que curioso, né? Para uma equipe campeã italiana, atual campeã, tem mais gols sofridos do que gols marcados. A média de gols sofridos do Napoli é maior do que os gols marcados e é igual ao do Cagliari. Difícil confiar, né? Difícil mesmo. O Cagliari falhou em marcar em mais de 55% dos jogos, mas tem uma defesa muito parecida, né? O primeiro tempo das duas equipes, o Napoli tomou mais gols até do que a equipe do Cagliari, porém também marcou mais. O Cagliari tem dificuldade de marcar gols. Na segunda etapa, o Cagliari faz um pouquinho mais, mas ainda assim tem muita dificuldade. O Napoli aumenta o número de gols sofridos, tá? Então, esse jogo ele é bem nivelado por baixo, mas se é que dá para tirar alguma coisa positiva do Napoli, é a parte ofensiva, que ainda é melhor do que a do Cagliari, tá? Nos momentos dos gols, curiosamente, provavelmente teremos aqui como super favorito em campo o mercado de gols amassado. Curiosamente, talvez as nossas melhores oportunidades seja olhar para o final do jogo, para o segundo tempo. O Cagliari marcou 75% dos seus gols no finalzinho e sofreu bastante também nos últimos minutos, assim como o Napoli, tá? Então, se você é um trader por aqui, o que a gente precisa? Que o Napoli surpreenda a gente, porque de estatística do que ele vem apresentando, não é nada bom, tá? Não dá para criar muita confiança, não. E essa cotação é extremamente esmagada, por isso que eu já nem vou indicar nada para você que é um punter por aqui, beleza? Nem mesmo uma vitória no primeiro tempo, por mais que possa acontecer, não vem sendo assim nos últimos jogos. Se você é um trader, aí sim, se o Napoli te surpreender, e se me surpreender, estaremos juntos, abraçadinhos, nesse back favorito, desde que o Napoli nos passe confiança, né? De que ele faça uma marcação-pressão um pouco diferente do que ele veio fazendo, não sendo tão permissivo com os seus adversários, tá bom?
Mercado de gols, dá pra pensar? Bom, os últimos jogos entre eles, 1-1, 2-0, 1-1, 4-1 e 1-0. Desde que o Napoli esteja na frente e o Cagliari passe a buscar uma recuperação, a gente pode buscar talvez mais 1 ou 2 gols. Agora, no 0-0, no pré, eu prefiro não pensar em gols por aqui. Acredito que saiam, mas não vou te indicar nada no 0-0 porque pro Cagliari, fora de casa enfrentando o atual campeão, obviamente, um jogo mais amarrado é mais negócio do que você sair pra cima igual um louco, né? 2h30 na Alemanha, o Leipzig pega uma pedreira. Dá pra chamar de pedreira. Essa temporada o Hoffenheim vem fazendo uma excelente campanha e não é à toa que tá muito próximo da equipe do Leipzig e pode até, quem sabe, terminar essa 15ª rodada dentro da zona de classificação para a Europa League. Como visitante, o Hoffenheim só teve uma derrota e marcou uma média de mais do que um gol por jogo fora. Na verdade, mais do que 2 gols por jogo fora de casa. A equipe do Leipzig é uma das melhores visitantes, não perdeu ainda na competição dentro de casa, só ela, o Bayern de Munique e o Leverkusen estão invictos. Então, por mais que a gente tenha uma cotação esmagada do Leipzig, porque de fato ele é um bom mandante, não dá para descartar que o Hoffenheim é um visitante muito chato. E a gente consegue ver isso daqui pelos números. As duas equipes venceram 71% dos seus jogos, as duas equipes saíram na frente no mesmo cenário, né, 71%. Ambas as equipes falham pouquíssimo em marcar, inclusive o Hoffenheim não falhou em marcar em nenhum jogo fora, só que o Hoffenheim sofre com mais frequência, sofre o dobro de gols da equipe do Leipzig. Porém, a média de gols marcados pelas duas equipes é muito alto. No primeiro tempo, o Hoffenheim tem um pouquinho mais de eficiência em relação ao número de vitórias, porém, as duas equipes marcam muitos gols, sofrem pouco, e no segundo tempo o Leipzig tem um poderio defensivo um pouco melhor, sofre um pouco menos de gol, já o Hoffenheim tem um pouco mais de derrota e sofre um pouco mais de gol por aqui. Nos momentos dos gols, curiosamente, o Leipzig sofre do final do primeiro tempo até o meio do segundo. 100% dos seus gols foram sofridos ali entre o 30 do primeiro tempo e os 70 do segundo tempo. Então, para você que quer trabalhar alguma coisa a favor do Leipzig nos primeiros minutos, talvez pode ser interessante. Qual que é o problema? É que o Hoffenheim marca 50% dos seus gols até os 30. Então, muita cautela. E é um time que sofre bastante no segundo tempo. Se você é um trader por aqui, eu não vou te aconselhar a trabalhar a favor do Leipzig. A não ser que ele te surpreenda muito, que ele nos surpreenda muito. Mas o Hoffenheim é um time traiçoeiro que joga bem sem a bola e que pode sim utilizar de uma exposição maior da defesa do Leipzig para poder contra-atacar. É aquela sensação de que você está numa boa posição porque o Leipzig está atacando, está criando perigo, está com a linha alta, mas a qualquer momento o Hoffenheim pode criar perigo. Se você é um punter por aqui com essa cotação do Leipzig, eu não te indico nada a favor da equipe e eu prefiro pensar no mercado de gols. Porém, com essas estatísticas ali que a gente viu, o mercado de gols vai estar esmagadíssimo. Então, para trabalhar o 2,5 por aqui, a gente vai precisar torcer para que os primeiros minutos sejam ruins, para que a gente tenha uma melhora na cotação. Dá para pensar em gols no HT por aqui, 8 em 10 do Leipzig e 9 em 10 da equipe do Hoffenheim. E dá para pensar também no ambas marcam sim, desde que essa cotação esteja um pouquinho mais elevada e valorizada. Vamos finalizar com La Liga às 5 horas. O Barcelona enfrenta o Valência. Jogo difícil para o Barça, porque o Valência é uma das equipes que menos sofreu gol dentro de casa, como eu falei lá no início, na La Liga. Ele, Real Madrid e Betis foram as equipes que menos sofreram. Vem de uma derrota em casa contra o Girona, né? Praticamente um cacete sofrido, né? Porque o Girona poderia ter marcado ainda mais. E aí teve a oportunidade de limpar um pouquinho esse filme queimado contra o Antuérpia, último colocado do grupo da Champions, não valia de nada, e o Barcelona perdeu de novo, então aumenta-se a pressão. Se tivesse vencido, não ia valer de nada. O filme, de fato, não ia ser limpo, mas como perdeu, piora a situação. Provavelmente lá já estão cobrando muito mais a equipe do Xavi, e essa distância agora do Girona, do Real Madrid para o Barcelona é ainda maior. Ainda tem a situação do Atlético de Madrid, que tem um jogo a menos e que pode se distanciar ainda mais do Barcelona. O Barcelona é uma equipe que cede muita oportunidade, então sinceramente não é uma equipe que me passa tanta confiança. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Valência tem como grande característica a força defensiva. Não é uma equipe que marca tantos gols, não tem uma atitude tão grande, não sai tanto na frente do placar, até falhou pouco em marcar, mas não é um time tão goleador, porém a grande valência do Valência é não tomar tanto gol. A equipe do Barcelona marca com muita frequência, tem mais gols marcados, quase uma média de 2 gols por jogo, porém não é uma equipe que tem ido tão bem na defesa, uma equipe que sofreu 4 vezes a mais de gol do que a equipe do Valência. O primeiro tempo do Valência é melhor,
com menos gols sofridos, mais vitórias, menos derrotas, mesmo número de gols marcados do Barcelona. Já o segundo tempo do Barça é bem melhor. Então, para você que vem com a ideia de trabalhar a favor do Barcelona no primeiro tempo, pode ser um pouco mais difícil. Só que existe sempre a possibilidade do Barcelona nos surpreender. Então, de novo, evite tomar susto, evite se posicionar pré-jogo. O Barcelona já vem borbulhando, a pressão ali tá grande, espera o jogo começar para ver se, beleza, como que o Valência, que é um excelente time defensivo, tá se comportando. É uma equipe que de fato coloca a sua característica defensiva ali como prioridade, ou seja, dá a bola pro Barcelona e deixa o Barcelona atacar, confiando na sua defesa, ou é um time que dentro de casa, com o apoio da torcida, vai para cima do Barça? Esse é um cenário diferente, porque se ele dá a bola pro Barcelona, mesmo o Barcelona sendo um time que cede oportunidade, o Barcelona vai vir mordido, vai vir cobrado e vai ter que dar uma resposta. Agora, se é um Valência que, por ter uma boa defesa, se expõe, porque sabe que sabe se defender, aí já é outros 500. Por isso que é melhor a gente trabalhar ao vivo por aqui. Se você é um trader, cautela. Utiliza o nosso querido e amigo benefício da dúvida. Se você é um Panther, não vou te indicar nada a favor do Barcelona, nem com empate anula. Por mais que a gente tenha aqui um Barcelona melhor ofensivamente e melhor no segundo tempo. O que você pode pensar é, se o Valência estiver na frente, recuado, chamando o Barcelona para cima, dá para pensar numa dupla chance do Barcelona? Se for no finalzinho com o Barcelona criando muito perigo, dá para pensar. Agora, até porque o Valência sofreu um dos seus 3 gols sofridos, é poucos gols pra gente montar essa porcentagem, tá? Mas um deles foi a partir dos 80. Tá? E o Barcelona marcou mais do que 50%, quase praticamente 50% dos seus gols a partir dos 70%. Então, sim, se o Barcelona estiver atrás, com o Valência recuado, dá para pensar num empate. Porém, sinceramente, eu prefiro pensar num jogo mais truncado aqui entre Barcelona e Valência. Os últimos jogos entre eles, 1-0, 1-0, 3-1, 3-2 e 4-1. Nesses últimos cenários, o Valência tem oferecido poucas oportunidades para o Barça marcar, tá? Os últimos jogos do Valência em casa, 0-0, 1-0, 2-0, o Barcelona fora, 3-2 contra o Antuérpia, 1-1 no Valecano, 1-0 derrota para o Shakhtar e 1-0 contra a Sociedad. Dá para pensar no under goals por aqui. Eu não gosto de indicar under para vocês, nem gosto de trabalhar under, não trabalho há muitos anos, mas é um jogo que o Valência deve tentar tirar os espaços do Barcelona. Qual que é o problema? Se o Barcelona estiver na frente, o Valência vai acabar tendo que se expor. Por mais qualidade que tenha a defesa do Valência, se ele estiver atrás do placar, é uma equipe que vai ter que se expor. Então eu não gosto de pensar no mercado de under goals, apesar de acreditar que a gente vai ter um jogo para menos de 4 gols por aqui, eu prefiro não te indicar o mercado de gols, tá? Trabalhe ao vivo nesse jogo e muita cautela com escudo, peso de camisa, utiliza o benefício da dúvida, que é a melhor coisa que a gente pode ter. Esse jogo pode ser uma grande pegadinha nesse sábado, então evite, né? Você já viu o Barcelona se complicando com o Valecano, já viu o Barcelona se complicando com a equipe do Shakhtar, já viu o Barcelona se complicando contra a Antuérpia, contra o Girona. Você precisa de quais provas a mais para ver que o Barcelona não tá tão bem assim? Então, cautela. Não tô dizendo que o Barcelona não vai vencer, mas se for vencer, talvez você consiga pegar uma cotação um pouco mais alta. Se estiver atrás do placar, talvez você consiga pegar uma dupla chance mais alta. Ou talvez você consiga evitar de se posicionar num jogo que pode te complicar. Para a gente finalizar, vamos aos nossos jogos extras por aqui, nossos jogos do dia 16. Temos o Newcastle enfrentando o Fulham. Para mim é um favorito que pode se complicar, porque o Fulham vem numa fase excepcional, né? Venceu o Forest por 5-0, venceu o West Ham por 5-0, venceu o Wolverhampton, quase complicou a vida do Liverpool, chegou a estar vencendo o Liverpool, é um time muito chato, mas o Newcastle vem motivado, mesmo tendo sido eliminado da Champions, fez o que pôde, era o grupo da morte, para mim caiu de pé, né? Teve uma dificuldade ali no finalzinho contra o Milan, mas não é um time bobo, tá? Outros jogos interessantes, jogos para gols. Segunda divisão da Alemanha, Hertha Berlim e Osnabrück. É muito provável que o Hertha vença o seu jogo aqui, porque o Osnabrück é o lanterna, muito ruim. Magdeburg e Fortuna Düsseldorf. Nuremberg e Hamburgo, times grandíssimos da Alemanha, várias vezes campeões, os dois. O Leipzig e o Hoffenheim a gente já comentou. E o Holstein Kiel com o Hannover, duas equipes que brigam aqui pelo acesso, tá? Bilbao e Atlético de Madrid e Burnley e Everton são bons jogos para trabalhar correção de preço. Para você que está começando no trade, é uma excelente opção, tá? E para a gente finalizar, mais em Heidenheim, Bochum e Union Berlin, Darmstadt e Wolfsburg, Celtic e Hort, muito cuidado, porque o Celtic vem vencendo o Hort aqui nos últimos jogos, mas o Hort é um time muito chato, que costuma marcar gol com frequência. O Apoel Beersheva, que perdeu para o Netanya no último jogo, tinha comentado com vocês da possibilidade dele se complicar aqui contra o Maccabi Netanya, e perdeu, não vem bem fora de casa, diferente da temporada passada, e vai enfrentar aqui outro adversário que pode o complicar, tá bom? Além disso, nós temos obviamente mais 200 jogos nesse sábado, não vai faltar entretenimento e opção, mas muita cautela, tá?
juízo, gestão de banca, como eu sempre gosto de falar para vocês, passo a passo, não inventa moda e faz o simples. A gente se vê no domingo. Um abraço.